Seja bem-vindo, bem-vinda ao estudo do Livro dos Espíritos de hoje. Busque um ambiente tranquilo e sereno. Prepare o seu recipiente com água, que será magnetizado no decorrer do estudo de hoje, e fixe o pensamento em Jesus. Bons estudos! Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso grupo de estudo do Livro dos Espíritos. E hoje vamos aqui falar da questão 455. Na verdade, não é uma questão, é um resumo teórico aqui sobre o sonambulismo, o êxtase e a dupla vista que Kardec trouxe para a gente esse resumão teórico. Mas antes, vamos fazer a nossa prece de gratidão. A gratidão ao nosso anjo da guarda, que nos acompanha nessa jornada terrena, aos mentores que nos acompanham nos estudos, e a Nossa Senhora Mãe Santíssima, que nos envolve todos os dias com seu manto azul de luz. E a seu Filho, nosso Mestre Jesus, pelo seu amor, pelo seu carinho, pela sua luz. E a Deus por essa oportunidade terrena. E assim, com muito respeito e gratidão, pedimos licença para adentrarmos aos estudos de hoje, rendendo graças a Deus. Então vamos lá. Onde estamos aqui no livro segundo, que é o capítulo 8, ainda estamos na emancipação da alma. Então, esse resumo teórico aqui do sonambulismo, êxtase e dupla vista. E Kardec começa, 455. Os fenômenos do sonambulismo natural se produzem espontaneamente e independente de qualquer causa exterior conhecida, mas entre algumas pessoas dotadas de organização especial, podem ser provocadas artificialmente pela ação do agente magnético. Então, aqui, para mim, é o primeiro parágrafo, ele já fala do sonambulismo natural e do induzido. E aí, no segundo aqui, ele fala: o estado designado pelo nome de sonambulismo magnético não difere do sonambulismo natural, senão pelo fato de ser provocado enquanto o outro é espontâneo. Então, quando o sonambulismo aqui é natural, como o nome já diz, ele se dá realmente naturalmente, sem precisar de causa exterior. Porque aqui, quando ele fala do sonambulismo magnético, é que naquela época se usava muito magnetismo, que hoje a gente fala a hipnose. Então, através desse efeito magnético, a pessoa entra nesse estado sonambúlico. Agora, se a pessoa já também tiver essa faculdade, como ele coloca aqui, ó, entre algumas pessoas dotadas de organização especial, podem ser provocadas artificialmente pela ação do agente magnético. Então, isso, se a pessoa já tem essa faculdade e, através de uma hipnose, ela entra nesse transe sonambúlico, é o que se chama aqui do sonambulismo magnético. Tá? E o sonambulismo natural é um fato notório, que ninguém pensa pôr em dúvida, de mais extraordinário ou de mais irracional do sonambulismo magnético, por ser ele produzido artificialmente, como tantas outras coisas. Dizem que os charlatães o têm explorado, mais uma razão para que não seja deixado nas suas mãos, nas mãos dos charlatães. Quando a ciência se tiver apropriado dele, o charlatanismo terá muito menos crédito entre as massas. Mas, enquanto se espera como o sonambulismo natural ou artificial são um fato, e contra fatos não há argumentos. Ele se firma apesar da má vontade de alguns,
e isso no próprio seio da ciência, onde penetra por uma infinidade de portas laterais em vez de passar pela porta central. E quando lá estiver plenamente firmado, será necessário lhe conceder o direito de cidadania. Então, aqui nesse parágrafo, Kardec, ele nos alerta aqui, porque naquela época, hoje não, nem tanto, ou não mais, né? Mas nem tanto, não é tão comum. Mas naquela época, o sonambulismo, ele era algo explorado, ele era algo de subir no palco mesmo, e as pessoas cobravam ingresso. E eu estava até lembrando, Gerson, a gente assistiu um filme assim, que eram duas irmãs, e essa irmã, ela tinha essa faculdade mediúnica. E, na verdade, ali elas, naquela pobreza que elas viviam, elas se prevaleciam disso e subiam ao palco, mas a irmã mais nova, ela não tinha muito conhecimento, mas a irmã mais velha ia abrindo espaço para que houvesse essa apresentação, mas eu não lembro o nome do filme. Se a gente lembrar, depois a gente põe aqui. Mas não faz muito tempo que a gente assistiu. Então, eu me lembrei muito desse filme, porque naquela época era espetáculos esses fenômenos. Então, as pessoas pagavam para ver. E assim, é, ele fala aqui do charlatão, do charlatanismo. Por quê? Porque naquela época, assim como hoje, eu acredito que isso ainda não mudou, mas se prevalecem do quê? Da inverdade para ganhar dinheiro. Então, eles até inventavam um transe sonambúlico, que estava vendo isso, que estava vendo aquilo, para ganhar o dinheiro, para ganhar o ingresso. Então, nesse meio aí da verdade e da inverdade, a ciência, ela foi tirando esse mérito aí do transe sonambúlico diante desses fatos. E aqui o que ele fala é quando a ciência, quando ele fala, né, quando a ciência se tiver apropriado, então, assim, quando a ciência se apropriando desse fenômeno, ela consegue identificar o que é verdade ou não, né? O que é autêntico ou não. E aí o charlatanismo, ele vai perdendo o quê? A sua força. E quando ele fala aqui da porta lateral e da porta central, é que assim, a ciência, ao invés dela se centrar exatamente num fenômeno, naqueles que são reais, ela fica muito ligada ali às picuinhas. Então, ficava se ligando muito a aqueles que não trabalhavam com a verdade, e é assim até hoje. Então, ficava se ligando muito ali, ao invés de ir a fundo naquilo que realmente acontecia. Então, por isso que ele fala, né? Ao invés de ir pela porta central, que é ali que eles têm que ver o fenômeno, eles iam pelas portas laterais, ou seja, ficava ali ouvindo os mimimi, né? Porque os mimimi, um vai contar o que viu, o outro vai colocar a sua opinião, se acha que é verdade ou não. Quer dizer, cada um vai colocar o seu julgamento, mas que eles precisariam ir a fundo nessa parte. Pode falar, Sim. Suzeli. Você vê assim a importância, né, da ligação da ciência com o espiritismo, né? A, a, as duas têm que caminhar juntas, né, para que haja uma evolução melhor desse planeta, né? Ciência e espiritismo junto. A ciência, ela se baseia nos fatos, na experimentação, né? Então fica difícil para a ciência reconhecer fatos que ela não consegue comprovar. Então, por isso não estão juntinhas, né? Porque a ciência carece sempre de experimentação, de palpar,
né? Ela não consegue entender a questão da espiritualidade em si. Então fica esse vácuo, né? E é muito interessante o que você colocou do charlatanismo. Infelizmente, ainda a gente vê, até dentro, né, do meio do centro espírita, um charlatanismo também. Muitas vezes por orgulho, por inveja, né? Muitas vezes muito trabalhadores em determinados centros, né? Fingem, fingem uma faculdade que não tem, né? Infelizmente isso ocorre muito, tanto na vida social, né? Que nem você colocou, que ainda existe também, né? Shows ainda existem por esse mundo afora, né? Que esses charlatões se aproveitam, fingir. E o mais grave que eu acho, dentro da própria doutrina, infelizmente, isso acontece. Então, é bom chamar a atenção para isso, né? Para que a gente fique atenta, né? Nesse Uhum. fenômeno. Tá? Eu concordo com o que a Suzele falou, e que eu pensei aqui, né, nesse vácuo que ela bem disse. Geralmente, né, a gente percebe para as pessoas de exatas, né, os cientistas, né, um certo distanciamento do espiritismo. Então, quando fala que o espiritismo anda junto com a ciência, às vezes se torna esse gap, né, esse vácuo. Acredito que por conta disso, que muitas vezes a ciência não acredita no espiritismo, né? Muitos homens inteligentes aí não acreditam em Deus, são ateus, né? E lembrando que esse livro aqui foi escrito há mais de 150 anos atrás, né? Naquela época, acho que era algo mais latente. E na linha do desenvolvimento da ciência, o que a gente pode observar aí? A própria evolução da hipnose, né? Esse sonambulismo induzido. E hoje em dia, vamos dizer assim, a ciência, ela chega a trabalhar alguns traumas de pessoas através da hipnose, o sonambulismo, né? Nunca passei por isso, não conheço ninguém, mas eu conheço relatos. A gente vê aí pessoas que falam, a pessoa tinha trauma de entrar na água, né? Faz umas sessão ou sessões de hipnose para tirar isso da cabeça, né? Nessa linha que a gente está falando aí, a evolução, né, da ciência. Hoje em dia, a, eu consigo enxergar aí uma certa convergência, né, para o nosso bem, né? Lembrei disso. É que, é que a ciência, quando ela utiliza da hipnose, né, ela chega até o útero materno. Cientificamente, é permitido, né? Então, ela vai procurar os traumas, né, o que o indivíduo está sentindo no momento, ligando com o passado, até o útero materno. Aí a ciência comprova, né? Ela aceita. Passando disso, quer dizer, entrando nas vidas passadas, como faz a parapsicologia, né? Que ela entra nas vidas passadas, a ciência já não aceita mais. Já acha que é uma fantasia da cabeça do paciente, entendeu? Então, é esse que eu coloquei, esse vácuo que existe, né? Até quando a ciência vai precisar de tanta comprovação para aceitar? Por isso, na ciência, quando você faz uma faculdade e tal, você sai com aquela visão totalmente ateísta, né? Sem acreditar em Deus, porque tudo é colocado na sua cabeça como comprovação, comprovação, comprovação,
Então, é nesse sentido, né, esse vácuo da ciência com a espiritualidade que tem que ser suprido, né, eu acho. Bem, continuando aqui o parágrafo, e aí ele continua. Para o Espiritismo, o sonambulismo é mais do que um fenômeno fisiológico, é uma luz projetada sobre a psicologia. É nele que pode estudar a alma, porque é nele que se mostra a descoberta. Ora, um dos fenômenos pelos quais ela se caracteriza é o da clarividência, independente dos órgãos comuns da visão. Os que contestam o fato que se fundam em que o sonâmbulo não vê sempre e à vontade dos experimentadores, como através dos olhos. Seria de admirar que os meios sendo diferentes, os efeitos não sejam os mesmos. Seria racional buscar efeitos semelhantes quando não existe o instrumento? A alma tem suas propriedades, como os olhos têm as deles. É preciso julgá-los em si mesmos, e não por analogia, né? E não por comparações. Então, aqui, esse fenômeno da clarividência a gente já viu, é o que o espírito ele vê nesse transe sonambúlico, é a capacidade de enxergar. Então, aqui, a clarividência, ela acontece, tanto naturalmente, durante o sonambulismo, essa clarividência é uma capacidade muito natural nesse transe sonambúlico, é fato que vai acontecer, e que é a capacidade do espírito de ver de longe onde está o corpo, porque o corpo ele está ali, né, parado, naquela sensação de sono, mas o espírito, ele se desloca, né? Então ele consegue ver o que está acontecendo. Então consegue ver com muito mais clarividência, com mais nitidez aquilo que está acontecendo. Então, até quando ele fala aqui, né, dessas interrogações, porque nem todo, é, todos que estão no processo sonambúlico vai ter o mesmo nível de conhecimento. Então, é isso que ele traz aqui. Até mesmo a gente pode ver, todo processo mediúnico se difere um do outro. Então, por exemplo, às vezes tem mediunidade de por exemplo, de efeitos físicos. Vai ter médium que ele vai conseguir levantar uma mesa de plástico, mas outra de madeira que é mais pesada, ele não vai conseguir. Mas vai ter um outro médio de efeitos físicos que, pelos fluidos dele, ele vai conseguir levantar essa mesa de madeira. Para ele vai ser muito mais fácil. Então, dentro dessas capacidades, é um leque muito grande, existem os graus, nem todos ali podem ser comparados. Então, isso também a ciência não conseguia entender, porque um tem uma capacidade, a outra capacidade. Nem todos vão ver o que um vê sempre, né? Então, isso ficava um pouco assim, né, para eles. Então, olha só. Aí, a causa da clarividência do sonambulismo magnético é do sonambulismo natural e do sonambulismo natural são a mesma. É um atributo da alma. Então, mesmo aquele que é o sonambulismo natural e mesmo aquele que é provocado, os dois vão ter essa capacidade de ver, de enxergar, porque é um atributo do espírito. É.
uma faculdade inerente a todas as partes do ser incorpóreo, que é do espírito, que existe em nós, e que não tem limites, além dos que são assinalados à própria alma. O sonâmbulo vê em toda parte que sua alma passa a transportar-se, qualquer que seja a distância. Então, aqui, ele só reforça mais uma vez que a clarividência é nesse transe sonambúlico, que tanto sendo natural ou provocado, o espírito ele vai ter essa capacidade, sim, de enxergar. E ele vai ter essa nitidez muito mais clara, por isso que fala, né? Clara evidência. Então, o que está acontecendo à sua volta, e ele vai transmitir àqueles que estão ali participando, àqueles que estão ali presentes, participando desse fenômeno. Então, o transe sonambúlico, ele enxerga em espírito, ele passa a informação para o corpo físico, o corpo que está ali. E o corpo, ele passa essa informação para aqueles que estão ali, ou seja, para a gente que está ali, presenciando. Então, no transe sonambúlico, o espírito, ele usa o seu próprio corpo para se comunicar. Porque o espírito passa para o corpo e o corpo passa para nós. Então, não como a sua personalidade de pessoa aqui, mas sim como o espírito, aquilo que o espírito vê, né? Porque quando ele está acordado, ele já não vê nada. Tanto que quando ele sai do transe sonambúlico, não se lembra mais de nada, né? Gerson, pode continuar aí, por favor. Na visão à distância, o sonâmbulo não vê as coisas do ponto onde está seu corpo, e como por um efeito telescópio. Ele as vê presentes e como se estivesse sobre o lugar onde elas existem, porque sua alma aí está em realidade. Por isso, seu corpo está como aniquilado e parece privado de sentimentos, até o momento em que sua alma vem retomá-lo. É isso que você falou, né, Meire, agora. E você falando, eu estava pensando aqui, né? É, por exemplo, quando nós vamos, pegamos o carro, vamos daqui até a praia, a gente vivencia todo o caminho, né? A estrada, o pedágio, o trânsito, a descida da serra, a neblina, até chegar no litoral. Agora, a alma não, né? A alma, quando ela vai estar presente lá no litoral, é simplesmente sair de onde está e, puf, um efeito telescópio, como ele fala, já chega lá naquele ambiente, né? Então, ele se transporta de uma forma, quer dizer, a visão não tem essa jornada, se não fizer sentido, né? Naquele momento da segunda visão, né? Não tem a visão da jornada, e sim do momento, onde a alma vai estar. Essa é uma das grandes diferenças aí, que eu, pensando aqui, enquanto você estava falando aqui no parágrafo anterior. Mas vamos seguir aqui. Ah, essa separação parcial da alma e do corpo é um estado anormal que pode ter uma duração mais ou menos longa, mas não indefinida, e é a causa da fadiga que o corpo experimenta depois de um certo tempo, sobretudo quando a alma se entrega a um trabalho ativo. De novo também, tá em linha com a explicação que a Mary fez no parágrafo anterior, né? Depende muito dessa atividade de estar essas informações que o nosso corpo recebe,
né, quando permitido, quando nos é permitido lembrar dessa segunda vista, das informações, de certa forma, tem um certo desgaste físico, mental, porque são muitas informações, são muitos elementos que às vezes porque muitas vezes a gente tem que parar, digerir para ver o que quis dizer, qual é o sentido disso, por que que eu tive essa visão, que às vezes se confunde com intuição, né? Quanto que isso vem no nosso cérebro fica matutando, 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 né? Outra coisa, a fadiga, né, que ele coloca aqui. Então, muitos espíritos nesse estado, eles trabalham demais, dependendo da sua evolução, ele vai trabalhar nesse estado de sonambulismo. Ele trabalha demais. Então, quando ele volta, né, o corpo também está fatigado, está cansado de tanto que ele trabalhou. Então, vai depender sempre do estado do espírito, né? Quanto mais evoluído, eu acredito que mais ele trabalhe, mais ele se desloque, né? E mais vem a fadiga. Eu acredito isso, né? Pelo texto. É porque essa faculdade, alguns médios, eles possuem exatamente para fazer um trabalho nobre. E muitos são ali auxiliados por espíritos superiores, por espiritualidade amiga. Então, às vezes, ali o trabalho é tão intenso no plano espiritual que quando até volta para o corpo, não vai lembrar o que aconteceu, mas ele vai falar assim, nossa, estou cansado, né? É isso. Estou fadigado. Então, assim, por quê? Porque trabalhou realmente bastante. Às vezes até mesmo. Quando a gente dorme, a gente. Não já aconteceu com vocês? Às vezes, assim, vamos falar só do sono, né? Mas, assim, dorme, vê que dormiu bastante, dormi bem, mas, ai, mas acordei cansada. Tô cansada, né? Nem lembra, não é pesadelo nem nada, mas assim, nem lembra do que é, mas acorda cansado, né? Às vezes pode ser isso, né? Às vezes, né? Mas às vezes pode ser preguiça mesmo. Vamos lá. A vista da alma ou do espírito, não estando circunscrita e não tendo sede determinada, explica por que os sonâmbulos não podem lhe assinalar um órgão especial. Eles vêm porque vêm, sem saber nem porquê e nem de que forma a vista não tem sede própria para eles como espíritos. Se eles se reportam ao seu corpo, esse centro principal lhes parece estar nos centros onde a atividade vital é maior, principalmente no cérebro, na região epigástrica e no órgão que, para eles, é o ponto de ligação, o mais tenaz, entre o espírito e o corpo, que é, acho que o que a gente acabou de falar, né? Aqui nesse é bem interessante também, Gerson, porque quando o espírito ele está desprendido do corpo, ele enxerga, ele vai enxergar por todo o seu corpo, mas ele não vai saber dizer exatamente por onde ele enxerga. Ele não enxerga pelos olhos, e sim por todo o seu corpo. Aí eu lembrei até, gente, da questão, foi a 429, que fala sobre isso, né? Que o espírito, ele atravessa a matéria livremente. Então, o espírito, para ele, não tem obstáculo. Então, ali, nessa questão que a gente também viu, a gente viu que ele vai enxergar assim numa tão natural, tão totalidade, mas ele não tem aquela noção de onde vem aquela visão, né? Pelos órgãos ali. Porque vocês lembram que a gente passou por um estudo lá no início, né? O que que é o espírito?
que é a alma, né? A gente viu lá que a alma, né? O espírito ali, ele é o quê? É uma chama, é um clarão. É diferente do perispírito quando a gente fala, porque o perispírito é uma réplica ali do nosso corpo físico, só que no material mais sutil. Mas ele tem tanto o sutil como o material. Mas o espírito é que vê. Então ali ele não tem forma. Então por isso que às vezes ele vai achar que vê pela parte gástrica, pela parte cerebral, pelo joelho. E também. Não sei se vocês vão lembrar, mas tem uma parte que Kardec, ele pergunta para a espiritualidade, onde a alma ela está circunscrita, em qual parte do corpo físico? E a espiritualidade respondeu que quando as pessoas são aquelas pessoas que pensam muito, a alma ela está mais centrada na parte cerebral. E quando são aquelas pessoas que amam muito, a alma vai estar mais centrada no cardíaco. Então, olha só, né? É interessante a gente lembrar dessa questão aí também do Kardec. Eu não me lembro qual é a questão, mas depois eu vejo aqui melhor. Mas é interessante porque o sonâmbulo, ele não vai saber definir exatamente porque é o espírito que vê, não o perispírito. Então, ali o espírito, vamos lembrar, o que que ele é? Ele é a centelha divina. Então, é ele que está enxergando. Era isso que eu ia colocar, que eu associei também. A, na nossa racionalidade, né, a gente tende a achar que está vendo pelo perispírito, que é uma cópia nossa, né, mais sutil, que tem o braço, o cérebro, o coração, mas, na verdade, não é por ali que ele está vendo, não é pelo perispírito, é uma coisa mais elevada, é o espírito que não tem forma, não tem nada, é que está vendo. Daí o Mesmo. sentido. A nossa racionalidade teima, não, então, eu estou vendo pelo estômago, pelo braço, né? É a Uhum. racionalidade que não consegue entender isso, né? É complicado para entender no nosso físico, né? Isso mesmo. É, Isso mesmo. Gerson, você vai ter que segurar aí para o próximo encontro. Porque Não olha dá tempo de ler só, essa última aqui? acho que não, Gerson. Tem Dá 2 sim, vamos lá. minutinhos aqui. Então a Vamos lá, gente vamos vai lá. deixar para o próximo estudo. Pode ser? Tá bom. Então, então, vamos mais assim agradecer ao nosso Mestre Jesus e que todos fiquemos aqui com a luz de Jesus em nossos corações, em nossos lares, e a todos que nos acompanham pelo canal do YouTube e do Facebook do CEF. E até a próxima semana, gente, com fé em Deus. Tchau, tchau. a Deus.